Muito bem, o grande assunto da semana é o novo regime de metas fiscais, que é uma das variáveis consideradas pelo Banco Central para começar o processo de redução da taxa de juros, que está muito alta no Brasil, uma das mais altas em termos reais no mundo inteiro. O relatório foi apresentado ontem pelo deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, e a gente vai conversar sobre esse novo regime de metas daqui a pouquinho, aqui no quadro Economia Direta. Por enquanto, a gente vai falar de outra variável muito importante também, que tem que ser observada nesse processo de redução da taxa de juros, que é a inflação. E para falar sobre isso, a gente vai receber o economista Fernando Gomes. Oi, Fernando, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Márcio. Tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Vamos lá. Semana agitada aqui na Câmara, né? Não é bastante com essa apresentação do relatório do regime fiscal e também com todas as discussões em torno, por exemplo, também do preço dos combustíveis, né, com a mudança da política de preço da Petrobras. Então tem muito assunto econômico para a gente acompanhar essa semana na Câmara. Um deles, né, é a inflação, né, Fernando? Como é que a inflação tem se comportado nos últimos meses? E mais do que isso, né, para a gente preparar o nosso bolso e também os nossos planejamentos, como é que essa taxa inflacionária deve se comportar nos próximos meses, Fernando? Pois é, Márcio, é isso mesmo, né? Como você disse aí no início, né, o novo conjunto de regras fiscais, assim como a inflação, são dois importantes parâmetros aí que o Banco Central mantém no radar dele, que ele fica sempre acompanhando para tomar a decisão de iniciar ou não um processo da redução da taxa de juros aqui no Brasil, né? O primeiro olhar que a gente tem sobre a inflação, ele é bom, ele mostra um cenário até melhor do que o que realmente está acontecendo. Então, a inflação de abril ela foi de 0,61%. Isso significa que a gente tem uma inflação acumulada no ano, nos últimos 12 meses, de 4,18%. Então, olhando para esses números de forma isolada, a gente tem a impressão que está tudo indo muito bem, né? Que a inflação já convergiu para dentro da meta, que ela já está dentro da meta de 2023. A meta de inflação para 2023 é uma inflação de 3,25%. Considerando aí que você tem uma margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo, o teto da meta seria de 4,75, 3,25 mais 1,5%. Então, se a inflação acumulada em 12 meses fechada em abril está em 4,18 e a meta está em 4,75, com a margem de tolerância, o Brasil já conseguiu trazer a inflação para dentro da meta. Pois é, em abril sim, mas a gente está dentro da meta. Mas quando você começa a olhar um pouco mais à frente, o cenário já fica um pouco mais complicado. Um dado preocupante também que foi mostrado nessa última divulgação dos dados de inflação pelo IBGE é que a inflação ela não está concentrada em um ou outro grupo, daqueles grupos que são analisados pelo IBGE. Esse mês, todos os 9 grupos que o IBGE analisa, todos tiveram alta. O grupo que mais subiu foi de saúde e cuidados pessoais, teve alta de 1,4%. Outro item importante aí no consumo das famílias, alimentação e bebidas, teve alta de 0,7% em abril. E aí você tem alguns itens específicos que ajudaram a puxar essa alta, né? Queijo subiu 2%, cebola 7%, tomate mais de 10%. Outro grupo interessante também é o grupo de transportes, né, que a inflação foi de 0,56% em abril, mas que desacelerou muito em relação a março, né? Em março, esse setor teve uma alta de 2,11%, puxado principalmente pelo preço de combustíveis, mas ele desacelerou bem em abril. Então, esse foi o cenário da inflação em abril. Cenário da inflação para os próximos meses, né? Vamos começar dando uma olhada aqui no relatório Focus, que traz as expectativas aí dos analistas do setor financeiro para os principais indicadores da economia, que é usado pelo Banco Central. Relatório Focus, ele aponta que a inflação deve fechar 2003 aí com um pouco mais que 6%, 6,03%, e 2024 com 4,15%. Por que tem essa piora na avaliação dos analistas em relação ao cenário de hoje? O mercado está prevendo que a inflação acumulada em 12 meses ela pode chegar num ponto mínimo em junho, né? Hoje está em 4,18%, e em junho pode chegar ali próximo de 4%, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Mas aí quando a gente vai para o segundo semestre, é uma piora de cenário.
E por que é essa piora de cenário? Houveram algumas medidas adotadas no final do ano passado que geraram deflação em alguns meses e que agora vão ser revertidas. Foram as reduções do que a gente chama de preços administrados, que são aqueles preços definidos pelo governo, como gasolina, energia elétrica. Então, esses itens tiveram redução do ICMS e de impostos federais, como PIS e COFINS, no ano passado. Com a retomada de parte desses impostos, deve ocorrer uma alta no preço desses produtos que costumam, né? Gasolina influencia aí praticamente o transporte de tudo que é vendido no Brasil, energia também. Então, esses dois itens, eles costumam contaminar muito outros preços da economia. Então, diante desse cenário, a expectativa é que a inflação volte a acelerar no segundo semestre e feche o ano um pouco acima de 6%, que fica inclusive acima da meta de inflação, mesmo se você considerar a margem de tolerância. E, Fernando, então, a partir desse cenário previsto para o segundo semestre, de uma retomada da escalada inflacionária, como é que o Banco Central deve se comportar em relação a mudanças na taxa de juros? Pois é, Márcio. O Banco Central ele trabalha com um sistema de metas de inflação, né, como a gente comentou antes, e sempre buscando trazer a inflação para o centro da meta, embora haja margem de tolerância. De acordo com as estimativas do Focus, a inflação não está próxima do centro da meta em nenhum dos dois exercícios, nem em 2023, nem em 2024. Vamos lá. 2023, o centro da meta, 3,25. Inflação esperada, 6,03%, ou seja, quase o dobro. 2024, centro da meta, 3%. Inflação esperada, 4,15%, também bem acima do centro da meta. Há uma melhora no cenário em 2024, mas mesmo assim, nos 2 anos, a inflação está bem longe do centro da meta. Em 2023, ela fica acima, inclusive, do teto da meta, que é quando você considera a margem de tolerância. Então, com a margem de tolerância, em 2023, o teto da meta seria 4,75%, mas a inflação seria de um pouco mais de 6%. Agora, existem outros pontos, né, que são levantados, principalmente por quem é contrário a essa política adotada pelo Banco Central e que geram aí debates interessantes, né? O primeiro deles, que você disse até na tua abertura, é a taxa de juros real no Brasil, né, que é a mais alta do mundo. Taxa de juros real, quando a gente desconta a inflação da taxa de juros básica da economia. Então, a taxa de juros hoje ela está em 13,75 e a inflação acumulada em 12 meses, 4,18, que dá uma taxa de juros real de mais de 9% ao ano, que cresceu, inclusive. Então, é uma taxa de juros altíssima, sem dúvida. Outro questionamento que é feito por alguns parlamentares aqui da casa, inclusive, é que o Banco Central ele não abre para debate com a sociedade como é que se chega a essa taxa de juros. Qual é o cálculo para se chegar a essa taxa de juros? Por que é 13,75 e não 12,75 ou 14,25? Não tem exatamente um cálculo de como é que se chega a esse número. E outro ponto é a questão do tipo de inflação que ocorre no Brasil, né? A teoria diz que quando você tem uma inflação de demanda, ou seja, se você tem consumo acima do que a economia está produzindo, os preços sobem. E, nesse caso, a forma correta de se conter o aumento da demanda e a subida dos preços é exatamente você subir os juros, porque você torna o crédito mais caro e dá uma freada aí no consumo e na produção. Nesse caso, não há dúvida de que subir a taxa de juros é um instrumento adequado. Agora, quem é contrário também a essa política adotada pelo Banco Central argumenta que no Brasil se tem muito mais inflação de oferta, que é causada por fatores externos, como a desorganização que ocorreu nas cadeias produtivas em função da pandemia e os efeitos dos preços gerados pela guerra da Ucrânia, do que a inflação de demanda, né? Inclusive, existe esse debate, o próprio presidente do Banco Central tem dito recentemente que o Brasil tem sim inflação de demanda, né? Ele até citou um exemplo que nos aeroportos, nos bares, restaurantes, tem muito mais gente, que esses lugares estão cheios de novo, tem mais gente consumindo. Já quem vem criticando a taxa de juros diz que a economia não está crescendo, que as empresas não estão investindo e que a gente não está gerando emprego exatamente por causa do nível da taxa de juros, que estaria muito acima do que é necessário para conter a inflação. Então a gente tem esses dois pontos de vista aí, Márcio, e pelo jeito é um debate que a gente vai ver aí por algum tempo até que os juros possam entrar realmente em uma trajetória aí de queda.
Bom, e dentro desse contexto de inflação e taxa de juros, Fernando, agora a gente tem mais um elemento que é essa rediscussão sobre o regime fiscal do Brasil, com a apresentação pelo deputado Cláudio Cajado ontem do seu relatório sobre esse novo regime fiscal que ele está chamando de regime fiscal sustentável, em substituição ao nome original que o governo tinha colocado de arcabouço fiscal. E é muito provável que esse projeto ele tenha a sua urgência, pelo menos, né, a urgência votada esta semana no plenário da Câmara para tramitar com mais celeridade. A gente já conversou aqui, Fernando, sobre o texto original que o governo havia encaminhado. Você já deu um panorama bastante expressivo e bastante detalhado sobre essas novas regras fiscais, mas o relator colocou algumas mudanças no texto. Quais foram essas principais alterações em relação ao texto original, Fernando? Vamos lá, Márcio. Bom, primeiro registrar aqui que o relator é muito espirituoso, né? Ele falou que arcabouço é uma palavra complexa porque remete à ossada e não é bom pensar nisso. E que o regime, como o governo está precisando cortar gastos, o regime ele cai bem melhor no caso aí, né? Então a primeira mudança É. aí é o nome desse novo conjunto de regras, né? Não, Mas não, vamos lá para a parte não técnica, só o né? governo precisa de um regime, As Fernando. Eu mudanças também são estou precisando de um regime, as, Fernando. é, As mudanças são duas, principalmente, Márcio. As sanções, né, que são incluídas caso as metas de superávit propostas pelo governo não sejam cumpridas, e as exceções à regra, que foram reduzidas pelo relator de 13 para algo em torno de 5, 6 ali. Vamos começar então pelas sanções, né? O próprio governo ele já tinha previsto no texto original uma punição caso as metas de superávit não fossem cumpridas. Lembrando aqui para quem nos acompanha que superávit é quando você arrecada mais do que gasta e retirado o pagamento aí com juros da dívida. Então, em um cenário de cumprimento da meta, as despesas do governo elas poderiam aumentar em até 70% do crescimento da receita, observado um teto aí de 2,5%. Se a meta não fosse cumprida, o governo já tinha estipulado uma punição para ele mesmo, que o aumento da despesa no ano seguinte ela seria de 50% do crescimento da receita e não mais de 70%. Pois bem, além dessa punição, o relator acrescentou mais punições, ou gatilhos, ou medidas de enforcement, né, como ele mesmo chamou, que tem a ideia aí de mecanismos que vão forçar o governo a cumprir a meta. Que medidas são essas? A primeira delas é a volta do contingenciamento bimestral. O que é esse contingenciamento? É você fazer o acompanhamento da situação financeira da receita da despesa a cada 2 meses, e se as contas não estiverem dentro dos parâmetros estipulados, você suspende a liberação de recursos até que as contas voltem para a normalidade. Então, essa é a primeira delas. Aí, se o contingenciamento não levar ao cumprimento das metas de resultado fiscal, você vai para a aplicação das medidas em caso de descumprimento da meta no primeiro ano. E que penalidades vão ser essas caso as metas não sejam cumpridas no primeiro ano? O governo fica proibido de criar novos cargos no serviço público, fica proibido de criar ou aumentar o valor dos auxílios que o governo paga, como BPC, por exemplo. Fica proibida a criação de despesa obrigatória. Despesa obrigatória é aquela despesa que vai permanecer impactando as contas do governo aí por mais de um ano, por mais de exercício. Fica proibido também reajustar essas despesas obrigatórias acima da inflação e fica proibido ampliar ou conceder novos subsídios ou subvenções ou conceder ou ampliar benefícios tributários. O que é isso? Aqui são aqueles benefícios concedidos para empresas ou para setores da economia através da dispensa de impostos para incentivar o setor ou a empresa para que sejam gerados ou para que sejam mantidos empregos. Então, você não pode criar nenhuma concessão nova e nem aumentar os gastos com as dispensas e concessões ou dispensas tributárias que já existem. E aí, se você não consegue cumprir a meta do superávit pelo segundo ano consecutivo, as sanções vão aumentando. Ficam mantidas essas que a gente citou e o governo ainda fica proibido de conceder qualquer aumento ou reajuste nas contas de despesas com pessoal, como aumento de salário, por exemplo, fica proibido de conceder qualquer tipo de aumento a servidor.
Fica proibido contratar pessoal, aí tem uma exceção aqui, se for para substituir cargos vagos deixados por aposentados, por exemplo, pode contratar. E fica proibido também fazer novos concursos, também com essa ressalva de que para substituir cargos vagos podem, né? Aí a gente falou agora das medidas, né, em caso de descumprimento da meta, no primeiro e no segundo ano. Vamos falar agora das exceções, do que fica fora dos controles da regra do novo regime fiscal pela proposta do relator. Então, ficam de fora as transferências constitucionais, né, que são, por exemplo, aqueles recursos que são transferidos para estados e municípios por força da determinação constitucional. Ficam fora da regra os recursos neutros, né? O que são recursos neutros? São aqueles recursos financeiros que são recebidos por universidades ou outras instituições como doação, ou então aquelas receitas próprias que essas próprias instituições geram através de prestação de serviço, por exemplo. Esses são recursos que não estão no orçamento, logo não tem que ser contabilizado, não faz sentido que eles entrem aí no controle fiscal. Ficam fora da regra também os gastos com Bolsa Família, esse foi um pedido da Presidência da República que foi atendido pelo relator, e o outro pedido do presidente que também foi atendido são os recursos para conceder aumentos reais ao salário mínimo, isso também fica fora da regra de controle fiscal. E por último, as despesas excepcionais e imprevisíveis, né, que são os créditos extraordinários, o que não está previsto, o que é imprevisível também ficaria fora desse controle. Então, esses são os principais pontos do projeto, Márcio. Agora vamos ver se nas discussões vão haver emendas, propostas de alteração no texto, como a gente comentou. O relator disse que vai negociar ao máximo esse texto para que, quando ele for para a votação, já esteja tudo acordado e não haja nenhuma proposta de última hora. Vamos ver se ele consegue, né? E vamos ver como é que o assunto vai caminhar aí na próxima semana. Com toda certeza, há bastante ainda divergência, mas muito provavelmente conhecendo mais o texto, vai ser possível estabelecer negociações aqui entre as bancadas. E a gente, como você falou, Fernando, vai continuar acompanhando esse tema, com certeza que vai orientar a economia brasileira pelos próximos anos e por conta disso vai despender bastante discussões aqui na Câmara dos Deputados. Por enquanto a gente fica por aqui, então, Fernando, um grande abraço e até semana que vem. Um abraço, Márcio, obrigado, um abraço para todo mundo aí. Até mais.